do verso 28 ao verso 32. Agora, todos nós juntos, a uma só voz, vamos ler estes 5 versículos. A igreja pode ficar sentada mesmo, mas vamos ler juntos, irmãos, a uma só voz, estes 5 versos da sagrada e inerrante Escritura do nosso Deus. E diz assim, todos juntos: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Queridos, o cenário em que este texto está inserido é nada mais, nada menos do cenário logo após a entrada triunfal de Jesus, onde o Mestre vinha dando continuidade ao cumprimento da santa promessa dada por Deus. Ele ia entrar em Jerusalém e as pessoas gritavam, a multidão clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Jesus, logo após a entrar de forma triunfal, se dirige ao templo e quando lá chega, constata uma situação calamitosa, uma situação vexatória e uma situação até certo ponto desprezível. Ele chega lá e os irmãos daqueles dias estavam negociando a fé, vendendo a fé, vendendo pompas. Os cambistas estavam ali para negociarem dentro da casa do Senhor. Jesus, então, de forma até certo ponto, com energia e até usando de uma brutalidade, podemos assim dizer, vai espantar e vai limpar ali a casa do Senhor. Eu estava tendo uma aula de direitos humanos com um estudioso da prefeitura e ele usou esse texto para dizer que muitas vezes as pessoas acham que medidas enérgicas não podem ser tomadas. E ele contando isso, minha cabeça falou assim: rapaz, esse homem tem razão. Muitas vezes, quando nós vemos as autoridades do nosso país, muitas vezes tendo que tomar medidas enérgicas, drásticas, a gente fala: não, isso é um absurdo. E nós estamos vendo Cristo entrando lá dentro do templo, pegou ali o azougue, foi para cima e tirou aqueles negociantes de dentro da casa de Deus com uma mão forte, com uma mão punitiva, com uma mão coercitiva. E todo mundo estava vendo aquela cena. E se não bastasse isso, este ainda é o cenário que Jesus, dentro do templo, pega coxo, pega cego e cura. E as pessoas ficam maravilhadas. Porém, todavia, existia um público que, mesmo vendo tudo isto, se mantinha com o coração endurecido, se mantinha com o coração rebelde, se mantinha com um coração empedernido e tomado pelas mais vãs, e tomado pelas mais mesquinhas, e tomado pelas mais impuras
inclinações em questionar e até certo ponto tramar a morte do Cristo, como nós vemos e já sabemos ali mais à frente. Eles então questionam o Senhor. Estes aos quais eu estou falando e mencionando, era nada mais nada menos de que os líderes religiosos de Israel. Eram nada mais nada menos do que aqueles que exerciam cargos e que tinham responsabilidade de ensinar, que tinham responsabilidade de apacentar, que tinham responsabilidade de levar as pessoas à salvação e à vida eterna. Mas eles estavam questionando, eles estavam servindo de tropeço para a pedra que poderia trazer salvação, e o próprio Cristo. E eles questionam a Jesus, falando para Jesus: mas por que é que você não toma nenhuma atitude em relação a isso tudo que está acontecendo? O texto chega a dizer que quando eles veem Jesus fazendo aquilo, e as crianças dizendo hosana ao filho de Davi, o texto diz que eles se indignam, eles são tomados de indignação e chegam para Jesus e falam: por que é que você, ouvindo isso, eles fazerem tudo isso, vocês ainda permitem que isso aconteça? O Cristo vira para eles e diz de uma forma muito bíblica, diante daquela indignação que eles estão ali fazendo. E Jesus volta-se para eles e diz: nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E o Senhor está promovendo maravilhas, o Senhor está curando, o Senhor está limpando, o Senhor está purificando, o amor de Deus está trazendo vida, o leproso está sendo restaurado, o cego está voltando a enxergar, o manco está caminhando agora, o homem que era cobrador de imposto, que era um homem que vivia com a sua vida não lá muito adequada, é chamado. O outro estava numa árvore, quando o Cristo olha para ele, chama, ele desce da árvore, vai até a casa dele, e ele fala: olha, até se eu errei contra outros, eu restituo, porque Jesus entrou dentro da casa dele, e os homens estavam vendo tudo isso acontecer, os líderes da igreja daqueles dias estavam vendo tudo isso acontecer, mas o coração ainda continuava duro, o coração ainda estava disposto a se indignar, o coração ainda estava disposto a caminhar na mão contrária da vontade de Deus. E esse negócio da vontade de Deus é algo que muitas vezes nós mesmos nos perguntamos: será que eu estou na vontade de Deus? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? E Jesus traz de novo uma parábola para aqueles irmãos que ali estavam, e também para os fariseus, os anciãos, os principais sacerdotes, que estavam questionando a autoridade do Cristo. E ele fala: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, diz: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. E perguntou: qual foi dos 2 que fez a vontade de Deus? Disseram: o segundo. Até aqui você já pode perceber o cenário. Há uma tradução ainda que diz que o filho ao qual disse sim não foi, era o mais velho. Então você começa a olhar os fariseus, os anciãos, os principais altos sacerdotes, eles já sacaram que a questão era com eles. Eles já sabiam que a questão era com eles. Porque quando a palavra fala aqui: vai hoje trabalhar na vinha, embora nós não devemos tentar explicar muitas coisas nessa parábola, porque nós não podemos cair numa alegoria desnecessária, mas só que o texto aqui, quando usa a palavra para trabalhar, ele está dizendo o seguinte: Jesus não está pedindo um trabalho qualquer, Jesus não está pedindo um trabalho meia boca, mas o termo aqui traz a ideia de que você se engaje na vinha, de que você se aplique na vinha, de que você se entregue
na vinha. Essa é a ideia. Jesus então está chamando, está dizendo que o Pai havia chamado os filhos para botarem a mão e participarem do reino de Deus no labor da vinha dele. Um diz: eu vou. Sim, Senhor, eu vou. O outro diz: não quero. Arrependido, vai. E Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles respondem: o segundo. O segundo, que disse: não quero, mas foi. Ele não quis, mas foi. O primeiro foi até protocolar: sim, Senhor. Tomou todas as formas, tomou todos os cuidados, afinal era o pai dele, afinal era o que o rito dizia: não posso chamar meu pai de você, não posso chamar meu pai do jeito qualquer, eu tenho que seguir os ritos, as ordens, as formas que eu aprendi. Sim, Senhor, porém não fez aquilo que Deus queria. O outro disse: não quero, e foi. Ele foi porque aconteceu algo no coração dele que deve acontecer no coração de todo o Filho de Deus na face da terra. O texto diz: ele respondeu, o segundo filho: não quero. Depois, arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. O arrependimento é a porta de entrada para o reino celeste. Sem arrependimento, ninguém entra no reino do Senhor Jesus. Essa é a verdade. E a nossa confissão de fé traz algo que eu acho maravilhoso, que é o título único e exclusivo que diz que o arrependimento é para a vida. É necessário se arrepender. É necessário se arrepender. E aqui você fica talvez a perguntar: mas pastor, o que vem a ser o arrependimento? E talvez você já ouviu várias interpretações, definições a respeito de arrependimento. Arrependimento nada mais é do que uma decisão de mudança total de atitude, de predisposição mental, a deixar, a considerar que aquilo ao qual você estava fazendo é errado, é de forma contrária ao que o Santo Deus pede, e você, com consciência disso, abandona a coisa errada, o pensamento errado, o rumo errado, e se arrepende em profunda tristeza, não querendo mais praticar aquilo que você estava fazendo, por saber que essa não era a vontade de Deus. Arrependimento, meu irmão, é algo que desde o início veio sendo pregado. Arrependimento, meu irmão, é algo que João Batista iniciou o seu ministério, pregando o reino de Deus e o batismo do arrependimento. Jesus, quando inicia a sua caminhada na face da terra, o texto diz que Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, pregando ao reino de Deus e dizendo: arrependei-vos. A igreja neotestamentária, no primeiro sermão do apóstolo Pedro, quando lá estava com aquela multidão, e ele prega, e ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, e ele traz a mensagem ali, naqueles dias, aquela multidão ali, chega e pergunta depois da pregação: o que nós vamos fazer? E Pedro diz que era necessário que eles se arrependessem e crescem, e que se convertessem de todo o pecado. O arrependimento é algo que é necessário para todos aqueles que querem entrar no reino de Deus. Você fala: mas Pedro, pastor, só foi Pedro? Não, quando você olha para Paulo, quando ele está naquele cenário de idolatria em Atenas, quando ele vê aquela cidade inteira prostrada em inúmeros e inúmeros ídolos, e ele diz que ali estava um ídolo, que eles estavam adorando um Deus desconhecido, e ele fala: eu vim falar desse Deus
desconhecido. E quando ele começa a dizer desse Deus desconhecido, ele fala que esse Deus não levou em conta o tempo da ignorância, porém agora notifica que todos em toda parte se arrependam. É o arrependimento, é a chave da pregação neotestamentária. É preciso se arrepender, é preciso mudar de atitude, é preciso mudar de pensamento, é preciso ir contra as nossas vontades e olhar para a vontade do Pai e falar: tudo bem, Pai, eu outrora não queria, mas eu me arrependo e caminho para fazer a Tua vontade. E a coisa complica, porque Jesus vai dizer qual era a razão pela qual ele estava dizendo aqui. Vai dizer para aqueles irmãos: qual foi dos dois que fez a vontade de Deus? Eles falaram: o segundo. Jesus vira para eles e fala: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precede no reino de Deus. Irmãos, os fariseus até sabiam que publicano, pecador, prostituta, beberrão, adúltero, eles até sabiam que eles precisavam se arrepender. Mas agora Jesus dizer que estes estão entrando e aqueles, os fariseus, não estavam entrando, Jesus tocou no ponto central. Jesus foi corajoso. E ele vai dar um motivo. E o motivo está na palavra por quê. Por quê? Por que é que vocês não entram? Por que é que vocês não estão caminhando para o reino de Deus? Porque João veio a vós outros no caminho da justiça. João explicou o caminho da justiça. João explicou na onde é que terminaria o caminho da justiça. Vocês não acreditaram nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Eles foram batizados. Vós, porém, nem mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes neles. Eu queria fazer duas aplicações. Eu queria que nós olhássemos para dois grandes públicos a quem esta parábola se aplica. Talvez você está caminhando há muito tempo também na palavra de Deus. Talvez você é um profundo conhecedor. Talvez você é mais um que conhece os cânones sagrados, que sabe dos grandes temas da doutrina e que você também sabe e defende uma teologia pura, reta e doutrinariamente correta, mas está caminhando por caminhos de morte e está caminhando em franca oposição à vontade de Deus. Porque não se arrepende? Porque não se arrepende? Porque não volta os olhos para aquilo que lhe foi pregado? Porque não observa as maravilhas ao qual o Senhor já manifestou na sua frente? Quantas vezes você viu pessoas se converterem? Quantas vezes você ouviu de milagres? Quantas vezes você ouviu de testemunhos de missionários? Quantas vezes você ouviu de grandes coisas que o Senhor fez por você, fez pela igreja, mas o seu coração ainda continua endurecido? Não se arrepende, não se volta, e anda caminhando por caminhos de morte, e anda trilhando por caminhos indesejáveis, e anda caminhando por caminhos que você sabe que não vão lhe conduzir à vida eterna.
Imagine, eu queria que você se colocasse diante deste cenário e perguntasse para Jesus: Senhor, que filho sou eu nessa parábola? Que filho sou eu? Quem sou eu nessa parábola? Tenho caminhado por caminho de pecado, tenho caminhado por caminhos que eu sei que é contrário à palavra de Deus, mas eu ando endurecido, eu ando jogando os holofotes nos outros para tirar de mim. A palavra naqueles dias era para trazer a reflexão daqueles líderes que lá estavam caminhando por caminhos que Deus não havia dito para eles caminharem. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Agora, que coisa bela que essa parábola também traz, que os publicanos e as meretrizes estão entrando no reino de Deus porque se arrependem. Ou seja, todo aquele que está pensando coisas que não eram para ser pensadas, todos aqueles que estão imaginando coisas que não eram para imaginar, todos aqueles que estão fazendo coisas piores e terríveis que não eram para estar fazendo, ouvem a voz do Cristo chamando e dizendo: olha, se arrependa, creia, porque se você assim fazer, você entra no reino do Cristo. E aqui você pode olhar para a grandeza desse Jesus, e aí você vai poder cantar o cântico que foi cantado com toda a certeza. Quanto amor ele tem por você, quanto amor ele quer ministrar em você. Então você deve abandonar tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Se você anda caminhando por caminhos de adultério, a palavra de Deus diz que se arrependa, você entra no reino. Se você anda caminhando por caminhos de morte, de roubo, de drogas, de prostituição, de uma vida desregrada, seja lá por onde for, a palavra de Deus diz que se você se arrepender, você vai entrar no reino de Deus. A palavra de Deus também me garante que até aquele que porventura anda pensando em tirar a sua própria vida, a palavra de Deus me garante que o que Deus quer para você não é que você perca a vida, mas que você ganhe a vida que Cristo pode te dar. É por isso que a gente precisa se arrepender. É por isso que a gente necessita do arrependimento. Arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Há um artigo na Confissão de Fé que eu gosto muito. Traz mais ou menos a seguinte ideia: olha, não há pecado mínimo que não possa trazer uma grande condenação na sua vida. Mas não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Mas tem uma coisa que é necessária: arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se. A palavra é para mim, a palavra é para você, a palavra é para todos nós. Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos para entrar no reino de Deus. Para onde você tem ido? Para onde você tem caminhado? Que porta que você está querendo entrar? Que porta? Se a porta é Jesus, a chave é o arrependimento. Que você possa olhar para dentro de você e verificar aquilo que você sabe que está errado, que precisa se acertar. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, quando a trombeta soar, meu irmão, a gente vai estar junto no céu.
mas é preciso se arrepender. Se eu tiver alguma coisa contra o Tiago, eu vou afirmar um negócio: eu não subo. Porque não tem dois céus. Não tem um céu para mim e outro para o Tiago. Só tem um céu. E lá naquele céu vai ter que estar todos juntos. Por isso que é necessário arrepender-se. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar os cartões que está com você, que você deveria preencher nessa semana, e você vai procurar um irmão ou uma irmã. Eu queria que você quebrasse a sua tendência de procurar sempre o irmão, o mesmo, ou a mesma irmã, e fosse até um irmão que você gostaria de orar junto com ele, nesse instante. Vamos nos levantar e vamos fazer isso. Peça para que Deus te ajude a quebrar toda e qualquer barreira que está lhe impedindo de entrar no reino de Deus como um filho de Deus.